Bom, eu quero falar de escatologia porque eu acho que, como já frisei no início, é um tema que precisaria ser mais recorrente, precisaria estar mais presente nos cultos, né? Infelizmente, são poucas as igrejas que pregam a escatologia, que eu não estou me baseando em linha pré-tribulacionista, mid ou pós, ou pré-ira, ou parcial, não. Eu estou afirmando mesmo pregar sobre a volta de Cristo, com simplicidade, com pureza, que o mais doutorado, aquele mais íntegro, aquele mais estudioso da palavra de Deus vai entender, e a pessoa mais simples também. Eu creio que é uma importância muito grande, se não fundamental, de falar sobre essa doutrina, a doutrina dos últimos dias, né? Eu esposo uma linha que é a linha futurista, eu sou pré-tribulacionista, sou pré-milenista, sou dispensacionalista, é a linha básica, que são da Assembleia de Deus, da linha pentecostal mesmo, né? Mas eu acredito que todo mundo tem a liberdade para escolher, lógico que baseado em um estudo aprofundado, de uma forma coesa, buscar entender a sua própria forma de interpretar o texto. Tem os mid-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas, tem, aqui não é muito comum no Brasil, um arrebatamento parcial e tem um arrebatamento pré-ira. Essas duas linhas, elas não são muito conhecidas e divulgadas aqui no nosso país. As três primeiras são mais recorrentes, logicamente que o mid-tribulacionismo quase você não vê. As três principais, elas têm muito fundamento bíblico, todas elas têm, senão não haveria vários e vários debates ao longo da história, principalmente o debate entre o pré e o pós-tribulacionismo, né? Há um debate aí, porque há base bíblica para as duas defesas, né? Eu defendo o pré-tribulacionismo porque eu creio que a igreja não foi destinada para a ira de Deus, de modo nenhum. Cristo não morreu pela sua noiva para que a ira dele fosse despejada em sua noiva. Creio eu que tanto a tribulação quanto a grande tribulação, tanto quanto o princípio de dores que trata ali em Mateus capítulo 24, quanto a grande tribulação, os dois são derramados da ira de Deus. Quando você vai em Apocalipse capítulo 6, ali no finzinho do capítulo tem um versículo que diz assim: caiam sobre nós e nos escondam da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Porque ali, logo no início, logo no desatar dos selos, nós já vemos que a ira de Deus é desabada, jogada contra o pecado, contra a humanidade e contra o pecado. Então, eu creio que nesse momento a igreja já não se faça mais presente aqui na Terra. Mas o porquê que eu defendo que nós mesmo não acreditamos que nós vamos passar pela tribulação, por que eu creio que nós temos que estudar, falar, debater, por que não, e ensinar nos púlpitos de domingo, durante as nossas ministrações. Porque é a nossa maior esperança. Você vê, a gente não estava presente na criação, mas nós estudamos a semana da criação. Nós não estaremos presentes no inferno, mas nós estudamos a doutrina do inferno. Então, eu creio que toda a escritura é boa, é inspirada por Deus, e nós temos que estudá-la num todo. Mas essa é uma doutrina fundamental para nortear a nossa esperança. Paulo, ele confortava os irmãos de Tessalônica com essa palavra, para nos dar esperança. Posso só fazer uma vírgula? Mas é claro, meu Não, amigo, não, fique à não. vontade. Porque eu já ouvi pessoas defendendo o pós-tribulacionismo, e aqui eu também não estou dizendo que é certo e errado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Sim, claro. Quando você disse, né, que a igreja não vai passar pela ira, porque Jesus não morreu pela sua noiva, para ela passar o que ela passou e tudo tal, eu já vi pessoas defendendo que, se isso fosse uma maneira de certificar isso, os primeiros cristãos não teriam sofrido tanto num como que fala? Como que é? Ai, como tem a palavra? Arquípeto, não, como é? O arquétipo. O arquétipo do anticristo, tanto em Nero, depois Sim. ali com os judeus, o Hitler, blá, 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 blá. Né? Tudo bem que os judeus ali não tem como considerar como uma igreja, tá? Mas os primeiros cristãos, eles defendem que se Jesus realmente não quisesse que a sua noiva passasse por esse sofrimento, que era apenas como que eu posso dizer, uma sombra do que realmente vai acontecer, ali também não teria acontecido. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas Sim, existe claro. também essa colocação. Como que você E vê eu nessa... entendo, eu entendo. E eu creio que é um argumento razoável, mas cercado um pouco de emocionalismo. Eu vou te explicar o porquê. Explique-me. A perseguição dos cristãos da primeira era da igreja, a perseguição de Nero, que cristãos jogados na arena, cristãos queimados para acender ali o jardim de Nero, ou até mesmo dos judeus.
né, na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos ali na Segunda Guerra Mundial, por que não? Hitler, ele foi um protótipo grande do anticristo. Mas você pode ver, Fabrício, que em todos esses momentos e toda a perseguição que há até hoje é uma perseguição do homem e de Satanás contra o homem, não a ira de Deus. Jesus disse que aqueles dias nunca houve e nunca haveria uma perseguição e dias como aqueles. Nada se compara. O dilúvio não se compara. Nada se compara. E como eu frisei, são perseguições da humanidade, de Satanás contra a igreja de Cristo. Mas não era Deus perseguindo e derramando a sua ira sobre a igreja. São momentos distintos. Por isso que eu creio que a igreja ela não está, de modo algum, destinada à ira. Não. A igreja, como Paulo disse, é um mistério. A igreja ela não estava presente na Antiga Aliança. Eu não creio que Israel do Antigo Testamento é a igreja do Antigo Testamento, de modo nenhum. Eu faço uma distinção como um dispensacionalista, eu separo os dois povos. Talvez a gente consiga entrar um pouquinho nisso. Há sempre um debate, então Deus tem duas noivas, tal. O pessoal precisa estudar um pouquinho, entender um pouquinho, ler um pouquinho o Antigo Testamento, dar uma aprofundada, não querendo de modo nenhum valorizar que eu leio mais, mas não é isso. Mas eu creio que muitas vezes o pessoal eles tomam um pouquinho no emocionalismo para fazer os seus argumentos. Igual esse argumento que você citou mesmo, eu vejo muita gente usando ele. Mas você tem que separar o que é a ira de Deus e o que é a perseguição dos homens. Isso é totalmente diferente. São períodos totalmente distintos da história. E só para deixar claro, quando você fala que você consegue fazer separação entre igreja e Israel, mas em momento nenhum você está falando da teologia da substituição aí, né? Não, de modo nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas... para você ver como que isso é complexo. Essa teologia da substituição, na verdade, quem comete são eles, que dizem que a igreja substitui Israel. Mas eu não acredito disso de forma alguma. A igreja, Israel, Israel. Nós estamos na dispensação da era da igreja, a era da graça. Romanos capítulo 11, nos 2 versículos finais ali, vai dizer que quando se completar a plenitude dos gentios, aí sim, Deus voltará a tratar com Israel. Há um plano de Deus com o povo de Israel. E aí você possa me perguntar, então, serão salvos como? Totalmente pela graça, sempre pela graça, sempre pela graça. E tem a profecia, de Ezequiel também, as duas casas de Israel, né? Os gentios e... Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, essa é uma confusão que é muito recorrente. Que as pessoas acreditam que a casa de Efraim é a igreja. Difícil, muito difícil, não creio. Eu creio que há um Israel unificado no final de todas as coisas, e o milênio é o ápice de todas as promessas do Antigo Testamento para Israel. O milênio. Mas a igreja, nós gozamos de promessas celestiais, espirituais. O céu foi feito para a igreja. E você talvez me pergunte, tá, mas se um judeu hoje se converter, ele se torna meu irmão em Cristo, vai morar no céu comigo, mas ele se torna igreja. Não tem como eu, cristão, me converter e me tornar um judeu. Não sou da etnia, não faço parte da nação de Israel. É algo que não tem como acontecer. Uhum. Mas há uma distinção. E eu faço essa diferença entre os dois povos. Por isso que eu creio que Israel, quando nega o Messias, principalmente a profecia de Daniel 9, a partir do versículo 24, que fala das 70 semanas, que era uma profecia específica. O anjo disse, Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O povo judeu. Tua santa cidade. Qual que é a cidade de Daniel? Jerusalém. E aí ele começa vários paras, são 7, se não me engano, para dar o fim aos pecados, para cessar o sacrifício. Tudo se cumpre em Cristo, todos os paras. E nós aceitamos todos os paras que eram para Cristo. Eles rejeitaram. Por isso, a 70ª semana de Daniel é específica para o povo judeu e para aquele gentil que hoje está aí brincando com o evangelho, não aceita a palavra de Deus, é aquele que recusa. Então, eu creio que essa última semana, que são os famosos 7 anos da tribulação, esse tempo é destinado para Israel, para tratar com Israel, para purificar o povo de Israel e para o povo que aqui ficar, que perdeu o arrebatamento da igreja. Aí você também colocou que você ia fazer uma distinção pequena de como as outras visões pensam a respeito disso, ou não? Sim, sim. Sim, é simples, né? O midi-tribulacionismo, eles creem em um arrebatamento no meio da tribulação e uma volta para o milênio. Tem um midi-tribulacionista que é pré-milenista, muito difícil o midi-tribulacionista que é pós-milenista, muito difícil, eu praticamente não conheço.
E tem os pós-tribulacionistas, que são pré-milenistas históricos, tem os pós-tribulacionistas, que são amilenistas, por incrível que pareça, e essas divisões creem, por exemplo, o pós-tribulacionista crê que Jesus volta após a tribulação, e depois da tribulação, sim, se inaugura o milênio. Tem o amilenista, que é aquele que acredita que nós já estamos vivendo o milênio, que Satanás está preso, e Então, Cristo já reina através da igreja. foi legal você falar isso, porque acho que foi ontem, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, assim, totalmente aberta, e a gente conversa, a gente brinca e tal, e ele falou assim, cara, mas eu acredito que o milênio começou na ressurreição de Cristo. Falei, cara, de boa, mas alguma coisa está errada aí. Tem uma coisa que está errada, eu acho. Ele falou, por quê? Se eu ler aqui, a Bíblia fala que Satanás será preso, certo? E depois haverá o milênio. Então, assim, se você acha que é literal, metafórico, não importa. Vai ter um milênio. Só que para o milênio existir, Satanás tem que estar preso. Ok. Vamos lá. Então, se realmente instituiu lá na ressurreição que pode ter sido, alguma coisa tem que parar na igreja, que é culto de libertação, parar de expulsar demônio, parar de expulsar Satanás, parar de falar que ele é a unha preta, é o unhudo que tem 2 dentes. Tem que parar. Tem que parar. Ele está preso. Aí você fala, não, mas eu estou sendo tentado por Satanás. Ele está preso. Verdade. Alguma coisa está errada. Se realmente começou lá, ou Satanás escapou. Cara, eu acho que pior do que isso é um malabarismo que eles têm que fazer. Eu vou ler um texto aqui, que está lá em Apocalipse, o mesmo texto da prisão de Satanás. Leilo-lhe. Aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que estavam sentados aqueles que haviam sido dado autoridade para julgar. Lembrando que Apocalipse 20 é o texto do milênio, tá? Aqueles que haviam recebido autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. E ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu te pergunto, você já conseguiu ver alguém que foi ressuscitado e está andando em corpo glorificado por aí? Porque se a gente está no milênio, então a gente já tem que estar com a primeira ressurreição aqui. Aí alguns vão dizer, não, mas a ressurreição é espiritual, é o novo nascimento. Não se encaixa, me desculpe. Malabarismo teológico. Não tem como. O texto é simples. É por isso que a linha dispensacionalista, ela pega pela leitura totalmente do texto da forma como ele é. O texto você lê, logicamente, tem simbolismo. Apocalipse tem... eu vi a besta que sobe do mar. Você vai ver que é uma alegoria. Você vai procurar um sentido dentro da Bíblia. Mas o problema para mim do amilenismo é que você sempre fica à mercê daquele que é mais espiritual, mais inteligente, para ele encontrar um sentido mais profundo. Mas isso é opinião minha, tá? Tem coisas no Apocalipse que são metáforas, são alegorias para simbolizar algo que vai acontecer de forma real. Sim. Porque as pessoas ficam pensando, é uma besta que sobe do mar, tem que vir do meio do mar. Talvez não vai vir do meio do mar, mas o contexto por trás de como essa besta vai surgir, porque muitas águas, são povos e tudo mais, vai surgir do meio do povo, né? Então, assim, mas vai surgir uma besta. Achar que não vai ter besta só porque era alegoria, não, a besta vai ter. E vai ser 2, né? Um que sobe da terra, um que sobe do mar, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer a outra. Então, assim, agora, você falou uma coisa que provavelmente vai ser dúvida do povo. Aqueles que foram decapitados, que você leu aí, aqueles que foram decapitados, que não aceitaram a marca, que não adoraram a besta e tal. Esses caras, na sua visão, os caras que não subiram no arrebatamento porque estava dando trabalho, conhecia a palavra, estava desviado, vamos dizer assim, brincadeira, ficou. Ou aqueles que participaram desses acontecimentos e começaram a entender que realmente Deus era soberano, a ira de Deus estava por vir, e preferiu se converter ali querendo ou não, ali se converteu pelas obras, né? Sim. Não, mas a salvação até na tribulação nós cremos, a linha ortodoxa nós cremos que é pela graça, não tem como alguém ser salvo fora disso. Não tem hipótese alguma. Olha, entenda isso, Fabrício.
Isso é até um argumento que às vezes eu vejo alguém querer debater. Vocês creem que na tribulação o Espírito Santo vai ser tirado? Gente, isso é uma besteira, cara. Que o Espírito Santo não vai estar na terra, que a salvação vai ser... Não. Entenda bem. O que é a linha dispensacionalista? Aquela que é mais ortodoxa, dentro do dispensacionalismo, acredita. O Espírito Santo, ele vai estar na terra e não sai da terra porque ele é Deus. Ele está presente em todos os momentos, em todos os lugares. A diferença é que a ação do Espírito Santo vai ser diferente dessa dispensação. Voltará a ser como era na antiga aliança. Porque se ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, como que a pessoa vai entender que ela estava pecando? Isso, exatamente isso. Você vai lá e vem em Apocalipse capítulo 7, que fala dos mártires, dos santos da tribulação, aqueles que estão no céu com folhas louvando a Deus. O final do versículo vai dizer quem são esses. Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tem uma outra forma de você ser salvo se não for pelo Espírito Santo, pela graça, mediante a fé. É impossível. Então, essa é uma falácia do espantalho, muito usada. Vocês querem... Não, e eu respondo para você. Se a igreja está no período da tribulação, por que Deus, então, levanta 2 homens para pegar em Jerusalém, que são as 2 testemunhas? Teria um o papel da igreja qual é? Pregar o evangelho. Teria um monte de profeta, né? Em Apocalipse 14, um anjo anuncia o evangelho eterno. Foi destinado aos anjos pregar o evangelho na nossa dispensação? De modo nenhum. É o papel da igreja. E a igreja não estará aqui para cumprir o seu papel. Mas não significa que não haverá salvação, que são esses aqui. Esses que não aceitaram a marca da besta. O contexto é esse, a marca da besta. E usam também aquele versículo que diz que há um que impede o aparecimento do anticristo. E muitos acreditam que esse um é o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo não for tirado da terra, o anticristo não aparece. Mas, se o anticristo tem que aparecer, se ele tem que aparecer antes da tribulação, e para ele aparecer, o Espírito Santo tem que ir levar a igreja, então os pós-tribulacionistas também não podem crer no aparecimento desse anticristo. Essa é uma outra confusão. Essa passagem de 2 Tessalonicenses, que está ali no capítulo 2, começa ali no versículo 5, Paulo falando, irmãos, que de maneira alguma ninguém vos engane, que não será assim sem que antes haja apostasia, a retirada, a partida, a apostasia. Há uma confusão enorme com essa palavrinha, apostasia. As pessoas sempre ligam ela a afastamento da fé, tudo, mas ela tem que ser analisada dentro do seu contexto. Então, muitas vezes a palavra é usada para afastamento, para separação. É uma palavra que tem que ser usada dentro da polissemia dela, dentro do contexto. É simples assim. Falou em língua estranha agora, hein, pentecostal? Polissemia. Quando você analisa, você vai ver que Paulo está falando da partida, da retirada. E aquele que o detém, eu acredito que seja a igreja. Eu creio que seja a igreja de Cristo, que é aquele que detém a manifestação do anticristo. Porque as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo. Então, quando você analisa esse conjunto de textos, é lógico, claro, há outras maneiras de se analisar, com certeza que há homens muito, pelo amor de Deus, eu não sou ninguém, muito mais intelectuais, muito mais sábios que eu, que analisam de outra forma, e eu respeito, eu até digo que eu prefiro muito mais ouvir alguém culto, inteligente, que discorda de mim, sentado lá dele, aprender com ele, do que um idiota que concorda comigo. Então, existem muitas e muitas pessoas que... Eu concordei com algumas coisas que você falou aí, mano. Você não você tá do outro lado ali. Eu tenho certeza que você não concorda comigo em muitas coisas. Eu não estou concordando com o time que você torce, viu? Eu sou idiota, que eu estou concordando. Não, é nada, pelo amor de Deus. Brincadeira, mano, tô brincando, só para quebrar o gelo, bora. Vamos lá. Mas então, eu creio nisso, creio que é impossível que nós estejamos vivendo o milênio. O milênio é um período futuro, pós-tribulacional, onde Cristo vem, ele instaura o milênio, e as pessoas, há uma confusão muito grande. Então como é que vai ser? Porque a igreja vai estar aqui em glória. Como a igreja em corpo de glória vai viver com pessoas... A igreja vai ter um cargo de autoridade. É isso que aponta. A igreja vem para reinar com Cristo. Quem vai desfrutar das benéficas dessa terra? Os israelitas, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que passaram. O milênio será um período de 1000 anos, eu creio que literal, como afirma o texto. Nesse tempo, pessoas vão se reproduzir, vão nascer novas crianças, novos adultos,
vai ser uma época totalmente diferente, porque aí sim Satanás estará preso. Aí sim muitas e muitas pessoas não conhecerão a tentação de Satanás. A Bíblia vai dizer que aquele que morrer com 150 anos será maldito. Então nós vamos ver uma outra época, uma outra dispensação, é o governo de Cristo. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 20 que no final do milênio, então, Satanás será solto, para de novo enganar as nações. Então, E aí eu aí te sim, pergunto, o homem é tão ruim que é até ruim, cara. reinando 1000 anos com Cristo, sem a Sim, influência de Satanás, só que é o seguinte, eles estão reinando com Cristo, não tem influência sim. de Satanás, mas o pecado de Adão está lá.